pessoal! Está rolando mais uma vez o nosso episódio do Hollandcast. E hoje vamos acelerar com tudo. E não é trocadilho não, tá? Vamos falar sobre branding, sobre marca, sobre posicionamento, sobre tudo esse universo. E como eu já te disse lá, não é trocadilho, falaremos hoje com uma pessoa que é muito especialista no assunto, Marília Barrichello. Sem trocadilho. Marília, tudo bem? Olá. Como você está? Tô ótima, muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre um assunto que eu adoro, que é marcas. Muito animada para nossa conversa. Bem animada? Muito. Então já vamos quebrar esse gelo já, tá bom? Vamos começar. Me fala um pouco sobre você, Marília, para o pessoal já entender e já se situar como que já te visualiza nesse processo todo, por favor. Ah, que legal. Bom, eu sou uma profissional que há mais de 25 anos trabalha nessa área. Marca, construção de marca, inovação. Já trabalhei para grandes empresas de diversas categorias, cosméticos, bancos, já trabalhei para empresa de bem de consumo, trabalhei para a Holland também. Então, acho que eu tenho esse arcabouço de negócios de diferentes perfis e sempre ligado à construção de marca, planejamento, posicionamento, inovação. Então, construí toda a minha carreira aí nessas dimensões para realmente, conseguir um trabalho que impacta, que gera resultados positivos, que no fundo também é sobre isso. Que é uma das grandes funções do branding, né? Exato. É um assunto que me interessa bastante, estávamos falando sobre isso, né? Uhum. É algo que me brilha os olhos falar. E eu vi também que você tem aí foi viajada nesse sentido aí também, né? Já teve alguma expansão internacional nisso, que né? Que bom que você estudou um pouquinho, fico feliz. Acho que eu tive o privilégio, de ao longo da vida, poder estudar, então, em diferentes países. Fiz uma volta ao mundo também, para entender um pouco mais de pessoas e culturas, porque não dá para pensar em marca sem pensar em pessoas. Então, eu morei um tempo na Itália para estudar lá, depois fiz cursos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Dinamarca. Estou sempre viajando porque a gente tem que estar atualizados, É uma área que eu acho que tem muita novidade, tem sempre, muitas escolas de pensamentos novas, e eu sempre busco, eu adoro estudar. Eu adoro, Bacana. Então, acho que é isso também. A viagem acaba proporcionando. E aí, a gente traz algo novo para o trabalho, para os clientes, que sempre também, eu acho que brilha os olhos. Pessoal, estamos aqui com uma pole position, viu? Juro, não vou fazer mais trocadilhos sobre isso, tá bom? Bom, Marília, vamos começar agora o nosso branding falando um pouco sobre a marca, sobre o nome, sobre o que é o branding e qual que é a sua visão sobre o branding num contexto de negócios para além do consumo, mas sim sobre o conceito do que significa isso. Nossa, ótima pergunta! Eu já fui professora, então vou tentar ser bem didática, caso algo não fique muito claro, você também, por favor, pergunta. Gente, eu acho que é bem legal primeiro a gente voltar nos primórdios, A palavra branding vem de brand, que significa marca. Mas lá atrás, essa palavra surgiu para marcar o gado, lá na antiguidade, para diferenciar de quem era aquele gado. Uau, que curiosidade, curioso isso, eu não sabia disso. Ninguém quase sabe. Então, a marca está ligado a marcar. Então, olha que legal hoje em dia, quando a gente pensa, estou construindo marcas para marcar a vida das pessoas, no fundo, para fazer a diferença, na vida das pessoas. E essa é um pouco a minha visão, Colocar o nome do proprietário do gado, era isso? Era isso, para que, na verdade, se você soubesse, a propriedade, então estava muito ligado à posse. Tá. Então, hoje também, a gente possui produtos, mas os produtos estão cada vez mais parecidos. Então, a questão da marca, que muitas vezes a marca, ela traz coisas além daquele produto, é um relacionamento, é uma forma de fazer a diferença que não é só o produto. Todas as estratégias para realmente marcar, que era esse conceito lá de trás, que eu acho que é interessante a gente resgatar. E hoje, falamos um pouco sobre a história do nome ali, de como foi iniciado a parte branding, Sim. E hoje, de lá pra cá, mudou bastante coisa. Mudou. Mas muita coisa, Nossa, mudou muita coisa. E eu acho que é legal, eu vou falar aqui, pessoal, uma metáfora, que é uma figura de linguagem pra gente tentar entender a marca. Então, vamos pensar aqui um iceberg. Eu tenho a parte que tá embaixo da água e tenho a parte que está em cima da água. Quando o iceberg está em cima da água, todo mundo vê,
né? Todo mundo percebe aquela figura. Sim. Mas a marca também é aquilo que você Sustenta. não vê. Isso, que é a sustentação. E é a maior parte. Que é a base. É a maior parte. E a parte mais importante. Se for falar sobre a gente, metáfora do iceberg, a maior parte é a maior parte. E é aí que as empresas pecam. Porque essa parte que você não vê são suas crenças e valores. Porque marca a gente tem a ver com identidade. Sim. Né? O que te faz marcar alguém é o jeito que você é. E hoje em dia, eu acho que é autenticidade. Né? Pra gente trabalhar marca, a gente precisa ser autêntico com quem a gente é. Né? Porque a marca não é só comunicar. Marca é ser, fazer, comunicar. Não adianta ter uma comunicação linda, gente, se você não faz. Isso daí é pra anotação, É pra hein? anotar. É pergunta de prova isso daí. Nossa, isso cai na prova, porque as pessoas acham, marca é aquilo que eu comunico no meu Instagram, nas minhas redes. É também, mas marca é principalmente o que eu sou, né, que é a nossa identidade. E Sim. como eu faço, que Sim. jeito único eu faço Sim. para marcar, né? Sim. É impressionante isso, porque existem marcas que por uma palavra ou uma letra você identifica do que é. Exatamente. Disney, por exemplo. Coca-Cola. E às né? vezes com um pedacinho do logo você já consegue... uma cor. Né? Uma configuração de cores. Você já sabe de onde que é, do que se trata. Para que fala. Até cores são extremamente fundamentais. O vermelho da fome, né? Que daí vem do McDonald's, alguma coisa assim. Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura mais técnica sobre o branding. Gente, primeiro, né, acho que esse ponto muito legal, né, que foi colocado, pra gente chegar num nível de marcar e ter uma coisa que chama recall, né, que é a lembrança da marca. Isso tem a ver com consistência. Então, acho que uma outra dica que eu deixo é: trilhou um caminho, seja consistente, né? Essa consistência se dá a partir, né, da repetição. É a gente realmente, né, entender o que é, se apropriar daquilo que se é e repetir. Então, eu tenho minhas mensagens, eu vou repetir. Eu tenho, né, as questões que me qualificam na minha identidade, eu vou repetir. Toda a parte de logo, ninguém fica mudando um logo, gente. Não é para ficar mudando, né? Esses padrões de marca, eles têm que ser consistentes. Mas o rebranding também é necessário, dependendo de uma situação. Dependendo do tempo, da categoria, dessa análise, mas sempre com um propósito. Eu acho que tudo que a gente muda, não é só porque a gente quer ficar bonitinho. Porque eu quero mudar a cor, porque agora eu quero... tem que ter um porquê. Tem que ter uma... Talvez porque mudou alguma atmosfera da empresa, alguma coisa? Ou não? Então, tem uma parte de cultura, tem uma parte de público, mas eu acho que tem uma parte também, né, ligado ao que a gente quer passar. Agora. Então, o que a gente passou, mas o que a gente quer passar agora. Isso. Entendi. E aí, uma atualização. Uma atualização. E aí tem toda uma questão. Semiótica das cores, né? Quando a gente usa as cores também estão ligadas a estados mentais. Eu quero passar calma, eu quero passar alegria, eu quero passar tranquilidade, eu quero passar modernidade, né? Então, de repente a minha marca está muito moderna, eu quero trazer mais o humano, formas arredondadas, cores. Mas, de novo, né? A marca é também aquilo que você não vê. É o jeito que eu trato as pessoas, é o jeito que eu tenho ali o meu call center, é o jeito que eu tenho o meu pós-venda, é o jeito que eu tenho ali, né, a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Então, tudo isso forma a marca. E essa clareza é muito importante, porque todos os pontos de contato, né, que a marca, ela é o resultado da soma dos pontos de contato. Sim. Tem que construir a mesma coisa. Assim como todo um processo de publicidade, de marketing, eles são somas, né? Não existe um direcionado, não existe um objetivo. Exato. Existe sempre a soma. E a gente também, né? Se a gente pensar que as pessoas também são marcas, né? O jeito que eu tô aqui hoje, o jeito que eu me vesti hoje. É o que você quer passar. Isso, o que a gente quer passar, o que combina com a gente, né? As nossas escolhas. Hoje eu faço escolhas mais sustentáveis. Então, também tem a ver, né? Também. Com o que a gente é. Aí vem também a questão de maturidade, experiência. Eu acho que tudo vai... Tudo são fases e você precisa aproveitar da sua maneira ou da melhor maneira possível, né? Inclusive as marcas, que faz um link bem interessante, porque ora uma marca fundada em 1080, anos 80. Um logo ali não tinha, talvez, a mesma ideia de transmissão de mensagem que hoje a gente tem. Porque a gente... Nesse tempo, né, de 80 até 2000 e todos, a gente maturou bastante coisa e as coisas mudaram. As pessoas mudaram, as ações mudaram. Verdade. O consumo mudou. Tecnologia entrou, IA,
Sim. E a IA? Vamos chegar nesse ponto. E a IA? O que hoje vem a IA nisso tudo? Existe a IA, talvez, aí as pessoas são bem curiosas. Tudo que envolve aí uma parte de IA, de inteligência artificial, sobre alguma profissão ou sobre algo específico, requer muita curiosidade. Eu sou um eterno curioso nesse sentido. O que você fala um pouco sobre IA e branding hoje em dia? Perfeito. Primeiro, acho que, né, uma questão que você colocou e que eu acho, gente, muito importante é o nosso contexto contemporâneo é um contexto de velocidade e mudança. Nesse contexto de velocidade e mudança, a gente tem que estar muito atento. Atento às tendências, atento aos movimentos culturais, atentos ao que o nosso público quer, atento ao que a nossa concorrência está fazendo. Então, nas sociedades aceleradas, a gente tem que estar muito ligado em múltiplas variáveis. E aí, quando a gente pensa na inteligência artificial, né, tudo isso que está vindo, e gente realmente com um impacto na vida de todo mundo, né? Todos os setores, mas é inevitável, todos os segmentos. É um movimento sem volta, eu acho sem volta, que é isso. Inevitável. Ou você se ajusta, ou você enfim, chora. Não tem outro jeito. Agora, o que eu acho, né, e é um pouco do que eu estudo, né, que é essa questão do resgate dos valores humanos que vão ser muito mais difíceis da tecnologia entrar. Porque a tecnologia nessa parte de eficiência, né? Toda essa parte ligada ao algoritmo, ligada a traçar cenários, a respostas rápidas. Mas tem um lado do humano, que é esse lado empático, criativo. Então, acho que essa parte, né, que é o que nos qualifica como ser humano, vai ser muito difícil, que nos diferencia das máquinas. E aí, o meu mentor, que eu gosto muito, né, que é o Domênico De Masi, não sei se o pessoal conhece. Gente, se vocês não conhecem, Ócio Criativo, acho que é um livro que ainda é muito atual. E ele sempre falava, né, a soma do concreto com o abstrato, o sonhar e o realizar. O sonho é muito humano. A dimensão do sonho, a criatividade que nos move, o legado e o impacto que a gente quer gerar para o mundo, como a gente quer criar nossos filhos, essa parte da imaginação, resolver problemas, né, usando sentimentos. Eu acho que essa parte toda é muito contemporânea. Eu acho que é isso que faz inovação. Então, quando a gente pensa, né, que a gente também quer ser humano para inovar e para a máquina inovar, a máquina não tem essa dimensão humana, eu acho que a gente, né, tem esses códigos, né, desse pensamento mais inovador, de entender das pessoas, de ser empático, de imaginar. Tá. Né? Eu acho que isso do humano é muito interessante. Tá, então eu entendo que é um processo inevitável, um caminho sem volta, que vai sim trazer bastante soluções, talvez eu entenda até que operacionais, mas o criativo, ele sempre vai ser o criativo humano. Então, eu acredito muito nisso, porque essa parte, para você ser criativo, tem a ver com resolver problemas. Primeiro, eu não acho que a criatividade é o novo pelo novo, é a criatividade usada em prol de alguma coisa. Com técnicas. Com técnica, para resolver um problema, para trazer uma nova solução, né? E aí eu acho que realmente... Pensamento fora da caixa mesmo. Fora da caixa, a gente tem que enxergar o outro e ver o outro, né? A IA, ela pode trazer a operação. Por que eu digo isso? Hoje, se você vai num site, você coloca, quero um logotipo, quero fazer uma... Você consegue ali um pacote de possíveis logotipos, brandings e etc. O ponto é, isso é uma tecnologia, talvez alinhada à nova tendência com inteligência artificial, ok, operação. Mas aquilo ali ainda não transmite exatamente o que uma pessoa humana ali, uma pessoa que tem esse viés criativo, né? Aflorado, com técnicas, com identidade, com padrões, fazer. O que eu quero dizer é, essa ferramenta vai me ajudar na construção, mas quem está construindo sou eu. É isso? Isso, mas eu diria o seguinte, se a gente perguntasse para a AI, primeiro, se a gente vai com a pergunta, quero criar um logo para uma indústria nova que estou ali, né, empreendendo. Ele vai criar. Agora, se você vai por uma pergunta, o que combina na relação que eu quero estabelecer com o meu público e que essa marca ajuda a construir e por quê? Ele não vai conseguir responder. Então, a criação de uma marca, ela é intencional. Né? Para eu criar uma marca, eu preciso ter uma intenção com relação ao que eu, na verdade, sou, né? A identidade, a como eu me conecto com o meu público e o meu contexto. Então, eu diria que são pelo menos 3 camadas. Por isso que é complexo a gente construir marca. E isso é por isso que significa gerar valor além do produto, né? Exatamente. E ainda eu acho que essa dimensão, em geral, as pessoas confundem, né? Porque o produto...
é a parte mais tangível da marca, né? Quando eu consumo um creme, hoje eu passei uma maquiagem, passei um batom, você acha que o produto é só aquele batom. Não é, né? Mas é o que ele transmite pra você. Isso, é o que ele transmite pra mim. Mas ele é o jeito com que essa marca produziu e fez esse batom, é o processo mais ou menos sustentável, é o jeito que ela vende e cuida da loja das vendedoras, é o jeito que ela pode me presentear no meu aniversário, dando um desconto pra mim, é o jeito que ela me conhece e me coloca um lançamento. Então é uma dimensão muito maior. Muito legal, muito legal. Eu tenho um monte de coisa aqui pra falar com você, um monte de curiosidade que eu sei que não é apenas curiosidades minhas. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aqui também tem bastante sobre isso, mas eu vou falar algumas, né? Eu quero falar sobre confiança e confiança que o branding em si consegue construir em uma marca. Perfeito. Em que sentido? Hoje, eu vou jogar um exemplo bem prático, assim, bem simples. Vamos lá. Óculos solares. Todo mundo vai entender de onde eu vou querer falar, mas eu vou jogar só por cima aqui, tá? Óculos solares. Existem marcas que vêm do mesmo local, com a mesma ideia, com a mesma intensidade, com o mesmo produto, tudo. Entretanto, existem umas que são com uma marca e outras são sem marcas. Uma que tem uma marca X, outra que tem uma marca Y. Um produto que pode custar para uma determinada R$70, para o outro pode custar 300 e para o outro pode custar 2.000. Perfeito. O que eu quero dizer nesse contexto é qual é o poder que a marca tem para fazer isso acontecer. E por que eu vou na de 2.000? Por que eu vou na de 300 e não vou na de R$70? Jogando numa questão um pouco mais prática pra gente. Gente, acho que essa é uma pergunta muito boa. E tem um conceito de marca que é o ativo intangível. O que é o ativo intangível? É o quanto essa marca pode ou não me oferecer em termos de prestígio, em termos de status, o quanto ela me diferencia dos outros. Então, acho que tem essas chancelas da marca, assim, né? Principalmente quando a gente pensa em luxo, né? Marcas de luxo, que o produto custa X, mas a marca vai ser 1000X no final. Porque tem ali códigos, né? Que é um processo de construção, de aspiracionalidade, de desejo, que fazem com que realmente, na equação preço-valor, a gente tenha um alto preço, mas também um alto valor percebido. Mas, gente, tudo isso é uma construção. Mas sim tem. Aí tem um outro conceito que chama elasticidade de marca e elasticidade de preço. É o quanto as pessoas estão dispostas a pagar mais, percebendo esses ativos intangíveis. Nossa. Que não é o óculos. Como eu me sinto mais bonito, mais sofisticado. Coisa muito louca, né? Quantas pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele produto que, teoricamente, ele traz o mesmo benefício que um outro que paga Mas aí colocou aquela marca, o produto adquire um outro valor. E não estamos falando de qualidade. Ok, qualidade não é... Esse papo não é sobre qualidade. Se fosse colocar uma qualidade X e uma qualidade Y, a gente não está fazendo comparações aqui. A comparação é qualidade Y com qualidade Y. Que, ora, vem até do mesmo fornecedor. Só que hora que tem uma marca, hora que não tem uma marca. E a diferença, ela é gritante. Trago até uma curiosidade. Estava vendo, né? Adoro ver ali o Instagram e tal. Estava vendo que um rapaz, ele teve uma brilhante ideia. Ele não é do Brasil, não sei muito bem de onde é. Ele fez um processo de marca para uma água de torneira. Tanto é que ele traduziu água de torneira pro francês, que eu não sei qual que é a marca agora. Depois, quem estiver assistindo aí, coloca nos comentários aqui embaixo qual que é essa marca, ou até mesmo coloca o link desse vídeo. Ele fez todo um projeto, chamou pessoas, construiu uma marca para colocar lá numa água, aí colocou um logo na água, colocou um brilhante na embalagem da água. Só água de torneira. Fez a evaporação, fez aquela pessoa ter aquela experiência de evaporação da água, aí tomou a pinga-gotas a água, aí, hora ele consultava as pessoas que ele convidou, quanto você pagaria por essa água? E a surpresa foi, eu pagaria $100, eu pagaria $200, eu pagaria $1.500. Resumo, a água de torneira da casa dele. Ele fez tudo pelo branding, pela marca ali construída. Perfeito. É algo assim que me chamou muito a atenção e exatamente essa provocação, essa reflexão que eu trago para essa nossa conversa aqui. Olha o poder que o branding
colocado de uma maneira adequada, de uma maneira ajustada, de uma maneira inteligente, com estratégia, com prospecção, com planejamento, pode fazer perante o negócio de cada um da gente. Eu morei na Rússia há um tempo, né? E se a gente pensa também, né, na Rússia... Gente, porque o marketing, né, é uma disciplina relativamente nova. Então, no início, eram produtos. Não tinha marca. Eu comprava arroz, eu comprava feijão, eu comprava água. E era tudo comoditizado. Isso. E é o que acontece quando vem a marca, que eu acho que é isso que você falou, né? Esse exemplo da água de torneira, que ele é brilhante. Quando vem essa roupagem da marca... Ele começa a qualificar, na verdade, os produtos para além do commodity. Sim. E aí a construir esse valor. E aí entra a embalagem, entra os códigos visuais, a beleza estética, o meu jeito de produzir, a minha cadeia de valor. Gente, e hoje tudo isso está muito sofisticado. Eu acho que, né, de lá para cá, né, muitos anos e tudo, eu acho que hoje o olhar, né, da marca, o olhar do negócio, o jeito que eu produzo, né, o propósito, a cadeia, né, eu acho que a gente também, né, não dá para pensar marca sem pensar em negócio, né, um conceito que eu acho que é legal também, gente, não dá para pensar uma coisa sem outra. A marca, ela existe dentro de um negócio, esse negócio tem que ser lucrativo, tem que construir valor, e se der pra gente também pensar que construir valor sem degenerar o planeta, essa é a tendência, né? É um ponto que eu quero chegar com você. Quero chegar extremamente para falar um pouco sobre isso, entender a que ponto também tem uma responsabilidade social sobre tudo, sobre toda essa composição de marca. Porque a gente fala de marca, a gente vai falar de embalagens diferenciadas. Talvez essas embalagens diferenciadas, elas não sejam biodegradáveis, biodegradáveis, né? Elas sejam de impacto social, até mesmo para o planeta, de algo diferente. Mas chegaremos lá ainda, tá? Eu quero falar até mais sobre uma outra passagem que eu vi de uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Caíto Maia. Eu já trabalhei com ele, inclusive. Ele chegou a falar, inclusive, em um podcast, ele falou assim, cara, qual a diferença de um ovo para um outro ovo? Não sei se vocês aí já viram esse dele. Um cara simplesmente fez um branding e colocou o nome de Galinha Feliz. E foi lá e colocou 30% mais de valor sobre isso. Tipo, para ele, a galinha estava botando aquele ovo feliz. E mostrou com que aquilo ali ganhasse uma proporção, um valor e não um preço tão diferenciado dos demais, porque os outros mostrou que a galinha talvez não estaria feliz ali, sabe? E o branding, ele tem esse poder. Então, assim, é algo que, de fato, eu entendo que existe um poder muito grande envolvido para quem quer realmente aparecer nesse sentido. Excelente ponto. E aqui o que eu ovo é ovo, né? É o mesmo ovo. Mas o que eu vejo, gente, tem um processo que as pessoas estão adquirindo mais repertório para comprar, para usar o produto, para analisar. Dentro de marca, tem dois conceitos também que são razões para acreditar, né, que em inglês é reason to believe, né, que eu acho que é um ponto importante, e uniqueness, que tem a ver, né, com diferencial, ser diferenciado. Se eu digo que a minha galinha é feliz, a gente tem que explicar quais são as razões para eu acreditar. Então, né, quando eu faço uma promessa de marca, quando eu tenho um atributo que eu comunico, a gente tem que explicar por quê. Isso é verdade? O que eu faço de diferente? Por que minhas galinhas estão mais ou menos felizes? E eu acho que isso, na verdade, né, tem alguns órgãos reguladores, né, para algumas indústrias, para a gente chegar, né, num atributo, num argumento, né, tem alguma regulação. Mas o que eu acho é que as pessoas começam, né, a também ter mais consciência para não aceitar promessas vazias. Né? Porque eu acho que esse é o lado sombrio do marketing. Aí eu faço uma análise crítica sobre o meu setor, que é, muitas vezes, vender falsas promessas. Vender produtos que não entregam, encontrar, né, um jeito de marketear e ali tornar aquela coisa bonita e no final eu não entrego, eu estou colocando ali algo, né, que, na verdade, né, se dissolve. Mas eu acho que é legal quando a gente pensa em ter ali algo que me diferencia e que me traz uniqueness, né, de marca, o porquê. Né? E eu acho que todo mundo começa a se preocupar mais com o que está por trás dessas promessas, né? Sim. É o pavão, né? Enfeitar pavão. Isso, exatamente. Fala, né? Não é sustentável, né? Não é. O branding além do consumo também. Eu gosto de colocar essa desta maneira. Legal. Hoje, agora voltando sobre o impacto social, o que você entende sobre como equilibrar esses interesses entre marca, entre vendas, entre consumos, com a sociedade e com os negócios? Gente, acho que essa é uma pergunta excelente e eu percebo que
muitas marcas assumem questões ligadas à sustentabilidade, impacto e não conseguem sustentar. Tá. Porque a hora que você não entrega resultado, a primeira coisa que cai são essas questões mais periféricas. Uhum. Mas aqui, eu acho que se a gente for pensar, eu acho que tem um caso muito legal, né? Que é o da Patagônia, que é uma empresa, né, americana que produz roupas para serem usadas ao ar livre. Tá. E ela ficou tão legal e tão fashion que eu tenho colete, eu tenho jaqueta. Não é só para você que quer ficar ao ar livre, né? Porque ela acaba tendo uma questão de estilo de vida. Essa marca, diferente do fast fashion, que nada foi feito para durar, ela dura tanto, mas tanto, que você já cansou da jaqueta de 5 anos, ela tá lá. Então, eles têm clube de trocas entre os usuários. Para aquela jaqueta que rasgou, o conserto vai ser de graça. Tem um percentual investido em meio ambiente, porque se a roupa é para você usar no meio ambiente, se eu não tenho futuro e não tenho meio ambiente, eu não tenho roupa. Então tem todo um racional, né, dessa marca. Isso é branding. Isso é branding, e isso é um branding que é ligado a um movimento que chama capitalismo consciente. Uau! Que é um jeito que todo mundo ganha, eu consigo manter o planeta, eu consigo regenerar. E eu consigo, na verdade, trazer reflexões. Você precisa trocar de jaqueta todo ano? Você precisa comprar uma coisa nova? Então, acho que são esses movimentos que eu acho, né? Que as pessoas também estão ficando mais críticas. E essa marca é incrível, porque ela oferece um produto feito para durar no mundo que nada mais dura, né? Então, aí você coloca um ponto. Mas e o equilíbrio entre performar comercialmente nesse contexto? Porque assim, você está me dizendo que eu posso ir e fazer uma troca da minha jaqueta vermelha por uma jaqueta preta, porque eu não já usei a vermelha e quero uma preta. Só que essa troca, ela é uma troca 1 por 1. E, teoricamente, essa jaqueta preta, ela não vai ser vendida uma jaqueta nova. Como que você vê essa visão de capitalismo sustentável para os negócios? Então, isso é muito do que eu acredito, então eu vejo com bons olhos. A marca, ela começa a criar lovers. Tá. Pessoas que amam a marca. Boa. E aí o que acontece? A precificação é um pouco mais alta, então você pensa ali, né? A jaqueta, ela não é barata, ela é cara. Então você tem ali um ticket médio mais alto do que seria a sua concorrência. Você cria lovers da marca que, muito embora não comprem com frequência, vão dar para os amigos, vão recomprar. Isso cria valor de marca. Mas o que eu acho também tem um conceito, né, que eles falam muito, que é essa coisa do lucro a qualquer custo, esse lucro cada vez mais escalável. Eu acho que eles têm uma visão também de não escalar o lucro a qualquer custo para começar também a vender produtos de baixo valor ou achando que precisam criar novas necessidades nas pessoas. Então, acho que é uma lógica um pouco diferente. O Lovers criou pessoas que são compradores eternos. São embaixadores, são apaixonados pela marca, boca a boca, E aí, o valor da marca cresce, mas acaba sendo uma marca, lógico, né? Tem um nicho específico, mas essa é a identidade dessa marca. Essa marca, ela, na verdade, não quer romper com esses códigos de sustentabilidade. Ela prefere ganhar menos dinheiro, mas ser fiel às suas escolhas. Eu acho que branding também tem a ver com ser fiel aos seus princípios, que eu acho que isso, né, é importante também. Que legal, que legal. Sobre tudo isso, qual que é o seu conselho prático para que as empresas hoje vão se adaptando a este cenário de consumo, de capitalismo sustentável, de identidade de marca, com esse equilíbrio entre produção, performance, comercial, vendas, entrega? Quais são os seus conselhos hoje com a sua visão de negócio a respeito disso? Eu acho que se a gente volta para o início, se marca é marcar, acho que a primeira coisa é entender pessoas. Né? Quando eu penso ali no meu público, gente, eu não gosto de usar público-alvo, target, né? Que é um conceito que vem até do marketing bélico, né? O target que eu... Sei. Não, são pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas gostam de fazer? Como o meu produto faz a diferença na vida dessas pessoas? Como eu quero ser lembrado? Então, entender pessoas, porque eu acho que cada vez mais no mundo do AI, a gente tem que entender pessoas e saber se relacionar com pessoas para nos diferenciar. E, gente, isso parece básico, mas quantas marcas que eu trabalhei que não tinham essa dimensão de pesquisa, de fazer, na verdade, às vezes, uma conversa, um almoço com seus, né, clientes fiéis, né, essas trocas que a gente vê que são importantes. Então, acho que é conhecer pessoas. E eu acho que outra coisa também é ter a clareza da sua identidade
e saber que a hora que eu tenho a minha identidade, entregar. isso, e eu não vou querer agradar todo mundo. O que você quer entregar para quem? Eu quero entregar isso, para quem? Qual que é a minha persona, né? Exatamente. Aí fala, gente, tudo bem, não dá para ser para todo mundo, mas seja coerente com quem você é. Com quem que você quer falar. Porque não dá para ficar dançando conforme a música, ir para modismo, abandonar os seus princípios para ter ali um público. O público percebe quando a marca não é verdadeira. E eu acho que ser fiel aos princípios, porque senão o que acontece com o iceberg? A parte de baixo, ela vai ruindo e o iceberg cai. Né? Porque eu acho que as pessoas elas estão realmente buscando essa questão da consistência. Então, acho que essa parte também é super importante. Ter um caminho, seguir, ser legítimo, né? Buscar externar essa identidade de uma forma consistente. Bacana. E tem uma tendência atual para os CEOs, os proprietários, os donos das marcas, essas pessoas mais de topo, na empresarial, aparecerem mais. Me fala um pouco sobre isso. O que você entende sobre essa nova tendência? Sim. Estamos aí com grandes exemplos, CIMED, Trajano, um monte de pessoas que elas aparecem mais e aparentemente quando aparecem, vendem mais. Ou entregam mais, ou conseguem ter mais engajamento com sua marca, porque está humanizando essa parte da marca. Me fala um pouco sobre isso. Isso, eu acho que você já nomeou a tendência, essa tendência chama Human Brands, que são as marcas humanizadas por meio dessas lideranças que fazem as marcas acontecerem. Então, a hora que eu pessoalizo, né, eu trago proximidade, eu trago verdade, na verdade eu mostro, né, as caras que estão por trás das empresas que eu gosto e admiro. Então, você cria uma relação de espelhamento, né? Você cria uma relação, né, de maior proximidade. E acho que essa, sim, é uma tendência interessante. Ela já vem de alguns anos e ela começa a ganhar força. Assim como também começa a ganhar força, a hora que a gente fala que as marcas são humanas, as marcas também erram. As marcas não são perfeitas. Então, muitas vezes, essas mesmas pessoas vão assumir alguma questão que precisa ser falada, vão, na verdade, né, de repente, se desculpar por algum movimento de mercado que não saiu como deveria, ou vão assumir pactos com relação a uma construção de futuro e vão falar, olha, marcas que querem, de repente, né, atuar em sustentabilidade, zerar, por exemplo, a pegada ecológica, descarbonizar, fala, gente, eu não consigo fazer isso agora, mas o meu pacto vai ser daqui a X anos. Então, assumir compromissos públicos também, né? E essa teoria de que assim como as pessoas não são perfeitas, a marca também não é. Eu vou ser legítimo com o que eu sou, vou ter mecanismos de transparência para mostrar o meu processo, mas essa questão de acolher a vulnerabilidade, que também é uma tendência, né, nas pessoas e nas marcas, acolher essa vulnerabilidade e entender que as marcas também não estão num pedestal, é uma tendência que realmente causa muita empatia e simpatia por conta das pessoas. Então, quanto mais aparecer, entendemos que a sua marca ela vai ser mais humanizada e você vai conseguir ter um rapport ali, uma conexão muito mais interessante com cada uma delas. Mas é estudado, eu acho que aí tem que saber quais temas você quer falar, né? Por que você quer falar. A pessoa tem que ser uma pessoa simpática, tem que agradável, ter carisma. Porque se colocar uma pessoa que não consegue ser ali ligada ao propósito da marca, você pode estar fazendo algo ruim, né? Exatamente. Tá dando um tiro no pé, como a gente fala, né? Sim. E também o papel organizacional da empresa, num contexto geral. Todos têm que estar engajados com aquela mesma ideia de negócio, aquela mesma ideia de branding, aquela mesma ideia de posicionamento, correto? Eu trago aqui até um exemplo de uma passagem que eu tive. Fui convidado para ir numa festa uma festa de rebranding. Ok, eu mexo bastante com novos negócios, expansões e tudo mais. Eu sou um eterno entusiasta nesse mundo. E fui convidado. E nesse rebranding, eles estavam colocando muita sustentabilidade. Tudo sobre sustentabilidade como um pilar focal daquele momento, daquele posicionamento, daquele novo posicionamento. Só que talvez eles não tiveram uma ideia interessante em que sentido? Todos os brindes eram de plástico. Tudo que estava no contexto do evento não era sustentável, mas estava sendo falado que era sobre sustentabilidade. E para mim, que entendo,
eu não vi de uma maneira que me chamou a atenção. Pelo contrário, me chamou a atenção negativamente. Então, assim, eu quero que você traga talvez um posicionamento seu sobre essa parte organizacional das empresas. O engajamento que todo mundo precisa ter também com a marca. Porque se eu falo que minha marca entrega para esse tipo de pessoas, as pessoas que trabalham para essa marca, elas também têm que ser condizentes com isso. Eu entendo que tem que ser tudo dentro de casa antes para ser externado para fora. Nossa, concordo muito. Acho que é muito por aí, mas é interessante pensar nessas contradições. Tá. E acho que quando você fala ali no evento era tudo de plástico, e aí realmente é uma grande contradição para a empresa que quer se posicionar como sustentável. Mas aí, gente, eu acho que ainda tem essa questão. Tem muito modismo sem sustentação, e falta um pensamento integrador. E aqui vamos usar a metáfora da espinha dorsal, da coluna vertebral. A hora que eu assumo a sustentabilidade como sendo a coluna vertebral de uma empresa, de uma marca, de uma entrega, ela tem que permear tudo. Sim. Ela tem que permear o jeito que eu faço, ela tem que trazer conceitos como ecoeficiência, como eu reduzo o uso, né, dos materiais naturais, como eu trago questões como ou reciclagem, né, ou toda essa parte que vai fazer com que realmente eu use menos materiais. Então, acho que tem que ter essa coerência, mas muitas vezes, né, o quebra-cabeça não está encaixado. E aí, porque né? Senão, se não está encaixado no mesmo contexto, você vai fazer um evento um evento vegano numa churrascaria. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, esses pequenos detalhes, eles precisam ser colocados e precisam ser vistos. E digo mais, é uma questão cultural. Porque a cultura da empresa, ela tem que estar ligada ao branding que a gente quer passar. Sim. E aí que eu vou entrar num ponto que... Esse é um ponto que me interessa bastante. Tamanhos de empresas. Tem empresas que são pequenas, médias, grandes e grandes indústrias. Perfeito. Sabemos que o branding de cada uma delas são específicos, talvez ali para aquele momento de vida, aquela ocasião de vida, mas que também, por hora ou outra, já passou por um processo. Vamos lá. Pequenas empresas. Falar com uma pessoa que quer fazer um negócio neste momento. Qual que é a sua dica para essas pessoas? Uma dica prática. Eu quero fazer isso para todos os níveis de empresas com você. Vamos começar pela pequena? Aquele cara que é um entusiasta, aquela pessoa que é um entusiasta, está com dinheiro ali, quer fazer um investimento, quer entender, só que também não tem talvez aquele investimento inicial tão forte. Qual que é a sua dica sobre branding para essa pessoa? Sim. Como procurar, de que jeito procurar, o que fazer? Gente, eu como sou uma pessoa que acha que a marca que não constrói negócio, ela não se sustenta, o primeiro passo é você ter um bom planejamento de negócios. Que negócio é esse? Para quem? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu diferencial? Né? E aí entrar numa parte, inclusive, né, de rentabilidade. Quanto que eu vou investir? Né? Quanto que eu vou ter de lucro? Em quanto tempo esse negócio se paga? Então, acho que tem uma parte, né? Porque, em geral, as pessoas... que marca que é bonito. A marca tem uma coisa software. Não, tem o hardware da marca, que acho que essa parte mesmo muito organizada do negócio. E aí, a hora que o negócio tá ali, né? Bem conceituado... Tá, como esse negócio vai para fora. Então, imagina que eu tenho o ovo com o pintinho dentro. Então, esse ovo tem que estar ali, né? Consistente. E a hora que o pintinho vai para fora, que ele nasce, que marca é essa? Como eu construo minha narrativa? Na verdade, qual que é o meu posicionamento? Qual que é a minha personalidade? Mas se o negócio não está bem construído, o pintinho não tem como nascer, entendeu? Então, acho que esses conceitos são muito importantes. O negócio, e aí depois, quando eu vou para fora... Como que eu coloco isso para fora de uma maneira, né, que também construa uma identidade, que seja legítima? Então, é a parte de cima do iceberg. Sim. Mas se o negócio não se sustenta, né? Porque eu acho que hoje tem muito essa questão também meio falaciosa. Não, abrir negócio, startup ficou moda, né? Abrir um negócio, ter o meu próprio negócio, né? E eu acho que tem coisas interessantes do sonho ali, né? Você ter autonomia, você ter o seu próprio negócio. Mas existe uma questão, tá, de... formatar esse negócio como se fosse um prédio, né? Ele tem que parar em pé, ele tem que estar bem construído, ele tem que Não adianta ser só marca. Não adianta. Porque senão você vai ser um vendedor de PowerPoint, né? Não adianta. Aquela ideia de tipo... Mas o contrário também é verdadeiro, né? Você pode simplesmente fazer um branding maravilhoso, a qual chama atenção, onde você consegue um posicionamento, mas você não consegue entregar nada do que você
colocou ali naquele brand. Sim. E se a gente pensa um outro conceito básico, né? Que é o ciclo de vida do produto. O produto inicia, aí ele tem uma rampagem, aí ele tem a maturidade, ele tem o declínio. Sim. Se eu não estou trabalhando marca e produto constantemente, porque a hora que o produto nasce, tem um boom ali, né? As pessoas querem conhecer, tem uma curiosidade. Se eu não estou constantemente ali, né? Melhorando o meu produto, atendendo bem as pessoas, pensando na marca além do meu produto core, ele entra em declínio muito rápido. É difícil conseguir essa curva. Porque, de repente, ele está num cenário maduro, aí eu preciso reposicionar, eu preciso trazer uma inovação. Então, se a marca ela nasce sem, né, essa questão mais coesa, sem essa espinha dorsal fundamentada, ela vai fazer essa rampagem e logo ela declina. Então, o que eu entendo é que, sim, é necessário fazer todo um trabalho de marca, inclusive para quem está nascendo. É necessário, eu acho que a gente tem que pensar como as coisas integradas. É o negócio e a marca. Na verdade, é o que me estrutura e o que me diferencia para fora. E aí subindo um degrau, né, para média e grande empresa, talvez ali seja o momento de entender um cenário, ajustar. É necessário ou não um rebranding? Faz necessidade agora ou não? É isso? Então, eu acho que as necessidades, independente do tamanho da empresa, as necessidades de ter um bom business plan, de saber por que você existe, quais seus diferenciais, isso vale para todo mundo. A média e a grande, o que eu acredito, que como tem um pouco mais de investimento, talvez, né, tenha uma facilidade um pouco maior de lançar um produto, de ter ali uma comunicação, de conseguir realmente, né, encurtar esse ciclo entre o investimento e o resultado. Mas eu acho que as necessidades, independente do tamanho da empresa, elas vão ser as mesmas. Porque se o negócio não nasce bem, independente se ele é P, M ou G, ele vai ruir. Né? Então, eu acho que esse básico bem feito, ele cabe para todo mundo. Eu acho que não dá para abrir mão, não. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. O seu conselho prático hoje é: faça o branding. Faça o branding e não ache que se você atua só em cima do iceberg... eu não sei muito bem para que eu sirvo o meu negócio. Mas eu tenho uma coisa linda, eu tenho um folheto lindo, eu tenho um logo lindo, achando que a beleza estética, que a forma, a estética é suficiente. Não é, gente. É a estética e embaixo um outro contraponto. É a ética, é a sustentação, é o que eu sou, o que é o meu negócio. Eu falo, eu entrego, né? Então, exato, eu falo, exatamente. Eu quero falar bem, estou falando, estou me comunicando, mas eu preciso entregar. E eu entrego o que você quer, não o que eu quero. Porque tem muito empresário que conceitua um negócio pensando numa necessidade dele. Eu sei o que você quer, eu te estudei, eu conheço o meu público, eu sei suas necessidades, eu existo para você e por você. Não existo para mim. Por incrível que pareça, eu ainda vejo marcas nascendo com desejos, eu vou falar, umbilicais. O que é o desejo umbilical? Aquela emoção, é para mim, gente. É o ego. Então, não. Vai na emoção, nascer né? pro outro. Porque nascer na emoção, você vai ter um alto custo no início e rapidamente o negócio não tem sustentação. Não que não tenha dado certo para alguns casos. Eu já vi casos que nasceram absolutamente do nada e hoje são... Mas aí são casos bem exploráticos, eu diria, né? Eu entendo que hoje eu sigo bem essa linha dos seus conselhos práticos. A ideia é construir um negócio, fazer daquela ideia que você teve, entender. Eu acho que o primórdio é você trazer uma ideia para você solucionar alguma dor. A partir do momento que você soluciona alguma dor de alguém, de alguma coisa, ou de algo, você já tem uma ideia sustentável. Passando dessa ideia para fazer algo entregável, você precisa se comunicar. Porque quem não se comunica não é lembrado. Essa é a verdade. Silvio Santos diria: por que o ovo do pato é mais caro que o ovo da galinha? Porque o pato... Perdão. Por que isso? Porque o pato, ele faz um escargalhaço para fazer. A galinha já tá ali tranquila. Lá os executivos sempre falam, não basta só botar o ovo, você tem que botar o ovo e cacarejar. Exatamente. Então, às vezes, você tem um negócio super bom, um produto super bacana, e também, se você não se comunica e não chega nas pessoas, também não adianta. Mas o contrário também não é bom. Se eu só me comunico, tenho uma comunicação incrível, mas o meu produto não tá entregando, a comunicação
comunicação nunca vai suprir a falta do produto. Ela até pode ter ali um tempo, mas, gente, tem que entregar o melhor para as pessoas. Eu acho cada vez mais, né, entender que a gente tem pessoas exigentes. Eu acho que, né, o Brasil está passando por uma questão de aprimoramento de repertório. Eu acredito muito, né, que tem que oferecer um produto bom e cada vez melhor para as pessoas. Agora, o que eu acho, quando você falou das dores, né, que eu acho que é muito por aí, o mundo já tem tudo de tudo. Então, para quem entra agora num setor, é tudo muito competitivo. Sim. Se a gente volta 50, 100 anos atrás, né? Então, acho que tem que pensar muito no diferencial. Tinha muita coisa. Hoje em dia, não. Hoje, se eu quiser... Você vai lá no supermercado, as opções que tem de tudo, né? Tem muita variedade. Esses dias eu vi mexerica descascada, pô. Eu vi o cara apresentando uma mexerica descascada no mercado. Então... Tem tudo que você precisa, entendeu? E você colocando aí sobre a questão do Brasil, me veio uma curiosidade. Hoje, me traz um pouco sobre o que você entende de tendência nacional e internacional sobre branding, sobre posicionamento. O que você vê hoje? Porque como a gente já muda, já vem numa transformação muito grande, né? O que era nos anos 80 hoje está totalmente diferente, salvo algumas particularidades que queiram trazer uma ideia do branding retrô, né? Porque veio essa marca, não, o meu é retrô, né? Daí colocou um pouco mais de valor ali, jogou um pouco mais de custo, enfim. Salvo tudo isso, qual que é a sua tendência daqui para diante aí, Brasil e mundo? Então, eu acho muito, como eu sou muito estudiosa e otimista com relação a essa linha de juntar, né? Em inglês é profit, que é o lucro, people, que é pessoa, e prosperidade, né? Três como P's. sendo... eu acredito que é uma tendência, né? Que na verdade não é nova, mas a gente vê que tá difícil, não tá fácil ser consistente, né? Porque a hora que eu penso, né? O meu negócio ele tem que evoluir sem, na verdade, prejudicar o futuro do planeta, sem, né? Na verdade, criar riscos para as pessoas. Então, eu acho que essa tendência, como eu faço para oferecer mais para o meu público, tendo um negócio virtuoso e, ao mesmo tempo, aprimorando a regeneração, né? Que é um outro conceito, né? Além da sustentabilidade. Regeneração. Que é regeneração. Que palavra... Essa palavra eu não imaginei que eu ouviria então, hoje. É uma palavra que começa, né, no Vale do Silício, já não é nova, quando eu estudei lá em 2015, que é o mundo ele está degenerado. A gente precisa regenerar o mundo. Aí entra uma tendência que em inglês é brands are healers. As marcas curam. As marcas têm o poder de ajudar a curar esse mundo degenerado. Eu acredito muito nisso. Então, é pensar, né? Vamos pensar numa natura da vida, quando tem ali, né, na sua cadeia de valor, um jeito de produzir os ativos na Amazônia, de tratar as comunidades, um jeito de vender, de trazer a sustentabilidade pro negócio. Prática também, não só falar. Ponta. Prática em tudo. Porque falar sobre uma coisa e não fazer sobre a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Eu entendo que é um tiro no pé. E eu consigo perceber isso. E eu entendo que muitas pessoas também percebam isso. E eu acho que tem um conceito aqui eu não tô com os números, mas acho que fica fácil achar na internet. Se a gente pega as marcas, né, as marcas mais valiosas, e as marcas mais valiosas hoje são de tech. Muitas vezes o valor da marca é maior do que o PIB de vários países. Então as marcas, elas têm um poder. Tá a Apple, tá o Google, né? Então essas e assim, se a gente pensa em alguns países, as marcas têm esse poder. Então, eu acho que assim, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade. Né? Eu acho que essa é a curva. Mais poder, mais responsabilidade. Responsabilidade pelo quê? Por conhecer meu consumidor, oferecer cada vez mais um produto que entrega cada vez melhor, saber usar a inovação intencional e acreditar, sim, que eu tenho um papel ativo na preservação desse mundo, né? Cara, Marília, o papo tá muito bom, muito bom. A gente tá ali já beirando... Nossa, passando tão rápido, então, né? Eu tenho muitas coisas para falar com você ainda, mas eu queria, antes da gente fazer o nosso encerramento hoje, um posicionamento sobre a marca. Tá? Eu sei que o branding ele envolve marca, ele envolve posicionamento, ele envolve técnicas, ele envolve tudo. Hoje, você acredita... Olha que essa é bem difícil, eu acho, viu? Você acredita que uma marca ou uma empresa ela consiga sobreviver ou até mesmo engajar, ou até mesmo crescer, performar sem uma identidade? Olha, eu acho que assim, né? A questão da identidade, ela é aquilo que qualifica a nossa existência. Né? Então, se a gente pensa nas pessoas, né? Nós aqui hoje,
A minha existência é o jeito que eu me defino como pessoa e para as marcas a mesma coisa. Então eu poderia estar aqui falando um monte de coisa que eu não acredito, tá ali com um visual destoante de quem eu sou, e talvez as pessoas gostassem de mim. Mas depois elas descobririam, nossa, não tem nada a ver. Nossa, isso já... Então, quantas pessoas na vida a gente conheceu, né? Um exemplo, quantas pessoas, né, no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, a gente conheceu e falou, nossa, parecia aqui, né, o alecrim dourado, e a pessoa não sustenta. Um pavão. E aí, gente, eu acho que assim, dá pra nascer sem identidade? Dá. É sustentável? Não. Tá. E aí eu acho que assim, se não é sustentável, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro e tô perdendo energia. Energia é vida. Então, assim, não é sustentável. Eu acho que a gente precisa ter essa clareza de quem somos. E aí, às vezes, não é tão claro. Então, a gente sabe, eu trabalhei em muitas consultorias de marca. Então, tem pessoas que fazem esse trabalho, que às vezes não tá tão claro pra mim quem eu sou, que é a mesma coisa quando a gente vai pra terapia, vai pra psicanálise. Então, muitas vezes, esse trabalho buscar, né? Me ajuda a entender melhor, né? Porque tem conceitos como eu aberto, eu oculto. Às vezes eu sei quem eu sou, mas eu não sei que lado meu oculto, das minhas forças, eu tenho que colocar pra fora. Então, assim, em resumo, eu acho que a identidade, quando nos qualifica bem e coloca o nosso lado luz pra fora, e esse lado luz, né, ele vai gerar atratividade com verdade e autenticidade. Eu acho que isso é muito poderoso. Que mensagem legal. Que mensagem legal. E eu acho que ela contempla tudo que a gente já falou nesse episódio, que é uma questão de marca, de identidade, de buscar entender o público, para atender o público de uma forma engajada, elegante, não forçada, porque a marca, ela tem que transmitir tudo isso. Com certeza. Né? Aquela confiança. Quantas vezes você já não comprou um produto pela embalagem? Eu já comprei. Sim. Né? Então você tem que trazer aquela confiança, olha, isso aqui é... Oh, imagina, vamos lá, uma Nestlé. Pô, uma marca de anos. Você vê aquela marca ali, você já entende que é algo que tem uma qualidade. A própria Holland, por exemplo, você olha a marca Holland ali, você entende que é uma marca que é consolidada, que tem um propósito, que tem toda uma cultura. Com certeza. Né? E olha, muito legal nossa conversa. Eu queria ficar aqui. Muito bom, passou muito rápido. Eu queria ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas aqui falando com você, porque temos assunto. E esse assunto é algo que todo mundo gosta e traz curiosidade. Minha vida, né? Nossa vida. E vai embora. Mas, infelizmente, como toda corrida, a gente tem que encerrar e chega uma hora que a gente precisa encerrar por aqui. Me fala um pouco sobre alguma consideração final, uma mensagem que você quer passar, algo que você gostaria de transmitir aí para os nossos telespectadores hoje. Tá. Gente, vou voltar agora, né, como uma pessoa que estuda muito as pessoas, o contexto e o tempo. Eu acho que é legal a gente pensar que a marca, ela tem a ver com memória e tem a ver com história. Quando a gente pensa em memória, o que dessa marca faz parte das coisas que eu já vivi e que trazem lembranças positivas. Mas a memória, gente, não é só suficiente. A gente tem que construir história. História é aquilo que está para frente, né? Então, acho que o convite é esse, né? Como a gente pensa, né? Nas marcas, nos nossos negócios, para conseguir, né? Ter essas memórias boas, mas ao mesmo tempo pensar no futuro e estar na história das pessoas com quem a gente se relaciona. Eu acho que isso vale para nossa vida também, né? Boa. Memória e história. Legal. É isso aí. Obrigada, querido. Prazer estar com você. Adorei. Eu que agradeço. Por contribuir conosco, por compartilhar toda essa experiência com a gente, tá? Foi um prazer. Obrigada. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando com você. Também, obrigada. Agradeço muito a sua presença aqui conosco e ter aceitado esse convite tão especial. Imagina, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada. É isso aí então, pessoal. Fica aqui mais um episódio do HollandCast com essa pessoa fantástica, Marília Barrichello. E como toda boa corrida, a gente tem que encerrar também, tá bom? Espero que tenha ficado aqui uma mensagem muito interessante sobre marca, sobre posicionamento, sobre entrega, sobre tudo que esse tema tão especial, interessante e prioritário para uma empresa, desde o nascimento até a sua evolução, até o seu crescimento, tem e requer sobre tudo isso, tá bom? Fico aqui, agradeço mais uma vez, meu nome é Wesley Rodfer, estou aqui, é um grande prazer estar apresentando esse episódio para vocês hoje e nos vemos nos próximos. Tchau, tchau, obrigado.